Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. Classificação garantida para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro já voltando a treinar nesta sexta. Domingo tem compromisso importante diante da equipe do Fortaleza lá no Ceará. Time feminino também conquistou uma grande vitória. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Cruzeiro no feminino, vitória importante, em primeira vez que o Cruzeiro vence o Palmeiras na história da categoria. Foi 1-0 o jogo em São Paulo, gol da Marília logo no comecinho. E agora o Cruzeiro cada vez mais disparado na liderança, 32 pontos, são 10 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, e o Cruzeiro só precisa de mais uma vitória para garantir a primeira colocação geral na fase de classificação, hein? O próximo compromisso do Cruzeiro será no dia 7 de junho contra o 3B. E esse jogo será comando do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer com 2 rodadas de antecedência, já garante a primeira colocação e leva a vantagem para o mata-mata da competição do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Time do técnico Jonas Urias dando show, hein? Muito bem o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino. No profissional masculino, vitória sobre o Vila Nova, 3-0, 2 gols de Eduardo, 1 gol de Jonathan Jesus, e o Cruzeiro classificado para as oitavas de final. As oitavas de final que serão somente depois da parada do Mundial, somente em julho. Tem as datas reservadas, o jogo de ida entre 29 e 31 de julho, o jogo da volta entre 5 e 7 de agosto. São 16 classificados: Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, Retrô de Pernambuco, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, CSA, Corinthians, Inter, Palmeiras, Botafogo, CRB e Red Bull Bragantino. A CBF ainda vai definir as datas, ou melhor, a data do sorteio. Lembrando que agora ninguém tem limitação de adversário, todo mundo pode pegar todo mundo, pote único, e serão os 8 confrontos aí das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, com a classificação, Cruzeiro garantindo mais de 3 milhões e 600, que é a premiação pela participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time voltou ontem mesmo, porque hoje já treina na Toca da Raposa 2 e começa a preparação para o duelo diante da equipe do Fortaleza. O jogo no domingo, 8h30 da noite, Estádio Castelão em Fortaleza. Estaremos lá para contar essa história. E o Cruzeiro buscando mais um resultado positivo. São 8 jogos de invencibilidade na temporada 2025. Lembrando que para essa partida, Matheus Pereira cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado na Toca e aí segue viagem para Fortaleza. Mister, sobre essa partida, eu queria a avaliação do comportamento da equipe dentro de campo para buscar essa vitória, né? Confirmar algo que já tinha sido feito em Belo Horizonte, ampliou esse marcador. E o quanto isso é importante nessa campanha de invencibilidade do Cruzeiro, você ainda podendo colocar também, até emendando o Cauã, dar uma oxigenada nesse elenco do Cruzeiro, pensando em um jogo tão difícil, que vai ser também o de domingo, lá contra o Fortaleza. Parabéns pela vitória e pela classificação, mister. Bem, em primeiro lugar, acho que foi importante o Cruzeiro jogar de forma responsável, e é que este jogo era o mais importante. Não pensar no Fortaleza antes do tempo. Agora podemos pensar no Fortaleza, mas antes do jogo tínhamos que pensar somente neste jogo. Primeira parte
muito dividida, com muitos duelos, o adversário a tentar na sua casa nos pressionar alto e a tentar contrariar um pouco o nosso jogo. Segunda parte, eles quebraram um pouco em termos de intensidade e a nossa maior qualidade acabou por fazer a diferença de jogadores que entraram e de jogadores que não tinham jogado no último clássico, como o Eduardo, mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa. Convinha era fechar a porta, o Poreiro está para continuar a entrevista do... Vai continuar agora. O Jardim, aqui, o Cruzeiro vem nessa sequência muito positiva e o jogo, quando a gente pega o placar, parece que é um placar que é muito fácil, né? O Cruzeiro lutou muito para construir esse placar e com um time que teve quase força máxima. Eu queria saber da sua decisão de encarar um jogo importante como esse para seguir também nessa sequência positiva, até porque não tinha nada ganho antes de entrar em campo, né? Tinha uma vantagem importante e todo mundo mostrou seriedade e sai daqui com uma grande classificação. Eu sou daqueles sem opinião que 2, 3, 4 jogadores que nós possamos alterar não pode mudar aquilo que é o nosso DNA, não pode mudar em relação ao respeito de vestir a camisola do Cruzeiro. E todos os jogadores interpretaram isso muito bem, à letra. Mudamos 3 jogadores do último dia e a equipa continua competitiva. Entraram outros durante o jogo e a equipa continua competitiva e é isso que nós esperamos do elenco. Não só 11, mas o elenco do Cruzeiro, e todas as oportunidades são para aproveitar. Acabamos por fazer 3 golos, mas mais na segunda parte, quando o adversário também quebrou um pouco, em termos, não vou dizer físico, mas quebrou na capacidade de pressionar-nos. Já não conseguia nos pressionar e aí conseguimos dilatar o marcador e tentar gerir alguns jogadores que estavam a jogar mais tempo. Leonardo Jardim, boa noite. O senhor falou aí da sequência, né, de 8 jogos agora que o Cruzeiro não perde. O time já chegou a jogar tudo aquilo que você espera? Já conseguiu atingir o que você espera desse time do Cruzeiro? Não fui eu que falei, quem falou foi o jornalista dos 8. Claro que é uma boa sequência, nós estamos satisfeitos que a equipa venha mostrando nas diferentes competições uma atitude positiva. Esperamos sempre que exista evolução, quando nós trabalhamos existe evolução. Neste momento o Cruzeiro ainda tem um longo caminho, ainda não ganhou nada, estamos 3 meses de trabalho ou mais qualquer coisa. Isto é quase um reinício de um projeto, pelo menos para mim, que eu cheguei a meados de fevereiro ao Brasil. E eu acredito que vamos progredir, os próprios jogadores cada vez mais conhecem as nossas ideias, as ideias da equipa técnica, a forma de trabalhar e estão a evoluir. Hoje em dia, para mim, é mais difícil de fazer equipa do que há um mês atrás, porque, volto a referir, que jogadores que têm entrado, alguns deles têm mostrado competência para, possivelmente, numas falhas de outros jogadores jogarem. Mister, quando o Eduardo entrava no Cruzeiro há uns jogos, ali no início da temporada, havia muita crítica em relação ao jogador, que não era aquele jogador do Botafogo. Ele faz 2 gols, tem uma atuação na vaga do Lucas Silva, que entra depois no segundo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse atleta, que pelo que a gente vê no dia a dia, né, outros também, mas esse eu peguei esse recorte, porque mostra muita concentração, muita aplicação, pelo menos entra sempre muito concentrado no jogo. O que dá para falar do Eduardo? Olha, eu vou ser sincero, o Eduardo quando eu cheguei cá, era um dos jogadores que eu conhecia melhor. Além do Mateus, eu conhecia muito bem o Eduardo, esteve em Portugal, no Porto, ele passou também no Médio Oriente, em 2 equipas que eu trabalhei, no Shabab Ali, no Al Hilal, e com ele eu não tinha dúvidas que ele ia nos acrescentar. Jogando de início, ao entrar no jogo, é um jogador competente, é um jogador que é um profissional a 200%, não é só a 100%, é a 200%, e tem muita qualidade. Não é por acaso que ele teve 2 anos
agora no Botafogo e consegui ganhar títulos, teve no Al Hilal, ganhou títulos, esteve no Shabab, consegui fazer também boas competições, teve início também ao lado do Mónaco e era um jogador que eu acompanhava, por isso nunca tive dúvidas em relação a ele. Ele só está a provar aquilo que ele é como profissional e como jogador. Ô Jardim, hoje você trouxe Matheus, Gabi e Caio juntos, muita criação ali na frente, o Matheus participando muito do jogo, ajudando também, o Gabigol voltando, o Caio não precisa nem falar. Talvez se tivesse aproveitado ali mais oportunidade, já tinha definido antes. Como que foi a definição para esses três jogarem juntos e o que aconteceu aqui? Se te agradou e se pode repetir mais vezes? Nós entramos com uma estrutura um pouco diferente do habitual, mais com um 4-3-3, com os três jogadores da frente a ter alguma mobilidade e pronto, com certeza que perdemos em algumas situações de pressão, ganhamos em criatividade, isto é tudo um equilíbrio, não é? E eu como treinador tenho que gerir esse equilíbrio, porventura preciso de mais criatividade, porventura preciso de mais capacidade de pressão para o adversário não jogar, por isso é que vemos talvez uma primeira parte que não conseguimos ser tão pressionantes, o adversário a ter uma melhor resposta, uma segunda parte com o jogo mais lento e com a intensidade mais baixa, nós conseguimos ter uma performance mais elevada e acabamos por ser dominantes. Por isso são soluções dentro do efetivo que nós temos que gerir. Eu digo-vos que conto com todos os jogadores, nunca vim publicamente nem interiormente do clube dizer que não conto com os jogadores. Quando chegamos, queremos é que os jogadores sejam soluções para aquilo que pretendemos. Ok? Obrigado. Mais uma, desculpa. Maristela, da Pode Vir. Professor, no primeiro jogo, a gente viu o Vila Nova muito presente ali no segundo tempo, e aqui nesse segundo jogo a gente viu um Vila Nova presente bastante ali no primeiro tempo, e também tem o destaque ali do goleiro House também, que defendeu bastante. Queria que o senhor falasse dos pontos de dificuldades que encontrou na equipe do Vila Nova e fizesse essa avaliação da equipe aí na Série B do Brasileirão. Eu, quando comecei o jogo e quando acabei, dei os parabéns ao treinador, que achava que a equipa do Vila Nova era uma equipa organizada, uma equipa com bons princípios de trabalho. Dei esses parabéns a ele. Com certeza que ele estrategicamente procurou neste jogo fazer uma pressão mais alta e depois pagou a fatura na segunda parte porque a equipa não tinha capacidade de fazer os dois paredes com esse tipo de atitudes, mas ele arriscou, acho que ele jogou bem as cartas, tentar nos pressionar na primeira parte, a procurar um golo para abrir a eliminatória. Acabou por não conseguir, a segunda parte, como disse, pagou a fatura dessa capacidade, dessa pressão inicial e acabou por sofrer 3 golos. Mas é uma equipa que eu vejo que tem princípios, é organizada e ele está de parabéns. Obrigado a vocês. Ô Nath, para falar mais do jogo, sua visão inicial sobre essa vitória do Cruzeiro, esse 3-0 contra a equipe do Vila Nova, como o Cruzeiro construiu a vitória no jogo de hoje, Nath? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!